Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Não por meio de sangue, de bodes, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou nos santos dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspargidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purifica a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo ele é o mediador de uma nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebem a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, e a todo o povo tomou o sangue de bezerros e de bodes, e dos bodes, com água e lã tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só sobre o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Até aí. Feche os olhos. O sangue de Jesus tem poder sobre as nossas vidas. Senhor, nós recebemos o seu sacrifício sobre nós. Recebemos o sangue aspargido sobre nós, sobre o nosso tabernáculo, sobre tudo que temos e tudo que somos. E eu repreendo o valente que se levanta contra a ministração dessa palavra. E peço que o Senhor ordene a bênção do entendimento, da sabedoria, do discernimento, a liberdade do Espírito no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Quem entrou aqui com dor não está mais com dor. Levante a mão. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. É muito sério isso, viu? É muito sério. O Espírito Santo tem nos curado no louvor e na oração, e você creia que você vai ver a glória de Deus. Esse texto é muito importante, porque é o texto que prova algumas coisas espirituais profundas. Hebreus foi escrito aos judeus sobre Jesus. Então ele todo o tempo fica testificando o Antigo Testamento e provando que Jesus Cristo realmente é o Messias e foi enviado. Então muitas coisas, quando você lê a carta aos Hebreus, que do meu ponto de vista deve ter sido Paulo que escreveu, mas não se tem prova disso, você começa a perceber que Deus está ali confirmando as promessas e as heranças. E a palavra de Deus não volta vazia sobre a tua vida e ela vai testificando. A Bíblia fala sobre um testador, não é? Se você for beneficiário de uma herança que vem por testamento, enquanto não morrer, você não é beneficiário, sim ou não? Você vai receber herança de alguém vivo? Não, você pode receber uma doação, não é? Você pode receber porque alguém quis te entregar enquanto estava vivo. Mas herança, a herança de Jesus Cristo, a autoridade dele, o poder dele, a sabedoria dele, os dons e os frutos do Espírito estão sobre nós porque Jesus morreu. E isso é muito sério. Bispo, mas ele morreu e ressuscitou. Sim, porque ele é Espírito.
Mas ele não ressuscitou para ficar dormindo na minha casa e morando comigo ou com você. Ele ressuscitou em espírito e deixou o Espírito Santo. É muito forte a presença de Jesus nas nossas vidas, queridos, porque para nós estamos muito acostumados com coisas que nós vemos, com coisas que nós temos, ou com coisas que nós sentimos. E para servir a Deus, você precisa se dispor a começar sem nada disso. Porque com o tempo você vai sentir, você sobe, eu começo a orar, eu sinto a presença de Deus evidentemente, uma visão aqui linda na hora do último louvor que a gente fez, do sangue se derramando sobre as paredes e o Espírito Santo trazendo cura sobre nós. Mas você vai ver coisas espirituais, você vai sentir. Você vai ter coisas que Deus quer te dar, mas a tua relação com Deus não pode começar por aí. A sua relação com Deus precisa começar pelo que você crê. E nós precisamos pedir para o Senhor que a gente creia. A gente creia no dia bom e a gente creia no dia mau. Que a gente creia no dia que a gente tem recurso, no dia que a gente não tem. Que a gente creia no dia que a gente é humilhado e no dia que a gente é exaltado. Nós não podemos só crer pelo que a gente vê. Porque o Senhor quer dar mais sinais a você. Escute o que eu estou te falando. Deus quer te dar mais sinais, quer fazer mais prodígios, derramar mais maravilhas. Mas para o Senhor derramar mais, Ele não faz porque Ele precisa provar alguma coisa para você. Deus nunca vai construir uma obra em nós para provar para nós o que Ele quer fazer. Ele constrói por amor. Ele constrói por uma relação verdadeira. Hoje o mundo tem relação de troca, queridos. Vocês já perceberam isso? Hoje me ligou uma pessoa, bispa, meu marido foi embora, estou voltando para São Paulo. Eu cocei a cabeça, falei, meu Deus, mas esse casamento é bênção. Eu falei, venha, fique aqui comigo. Mas eu fiquei pensando, meu Deus, que loucura é essa que Satanás está fazendo na cabeça das pessoas? Queridos, entra a loucura em nós quando nós nos achamos autossuficientes. Você não diga, eu não sou autossuficiente. Declare isso 3 vezes, eu não sou autossuficiente, eu não sou autossuficiente, eu não sou autossuficiente. Sabe por quê? Porque você precisa de Deus, reconheça isso. Reconheça nos seus pais, se você ainda morar com eles, que você precisa do amor deles. E que você precisa amá-los. Reconheça no seu marido e na sua esposa que você precisa do amor. Reconheça nos seus filhos que você precisa do amor deles. É muito ruim. Meu filho tem 3 anos, irmãos. E o dia que você estiver muito mal, que nem a cura interior funcionar, você me chama que eu vou levar você lá em casa. Por quê, bispo? Porque meu filho é um negócio assim. Ele fala pra mim todo dia, mãe, você é minha princesa Elsa. Ele quer pentear meu cabelo. Outro dia eu fiquei até preocupada, né? Que ele é menino. A psicóloga falou, não se preocupa com nada. Ele é mãe, que ele te vê como mãe. Fica endoidando, né? E ele fala que ama, que é a coisa mais importante dele. Hoje ele falou, mãe, você é a minha... Ele falou alguma coisa, não era princesa, era uma outra coisa que ele viu na TV, né? E eu fico olhando para ele e falo, gente, que ele levanta o espírito, o corpo e a alma de qualquer um, né? Porque ele elogia você todo dia. Mas esses dias eu falei uma coisa para ele que o Espírito Santo colocou no meu coração para falar. Porque as crianças são marcadas pelo aquilo que você fala. Eu falei, filha, a mamãe precisa mesmo do seu amor. Porque isso é importante. Porque ele tem que entender que o amor que ele derrama é necessário. Porque ele tem que entender que o amor que ele derrama é importante, faz diferença. Nós precisamos ser amados, queridos. Nós vamos ser amados por Deus e nós vamos se permitir isso. Será que às vezes você deixa Deus te amar? Porque às vezes você está tão focado nos teus problemas, nas tuas feridas, que você não deixa Deus te amar. Às vezes as pessoas querem te amar e você é duro. Às vezes as pessoas querem chegar perto e a tua ferida é tão forte por causa de uma traição, de uma decepção, de frustrações ou de problemas do dia a dia que você se torna frio. Mas receba o amor de Deus, amém? Receba o cuidado, comece a observar como Deus cuida de você. Eu tenho uma facilidade com isso na minha vida, eu agradeço toda noite por 5, 6 coisas diferentes. Por quê, bispo? Porque eu consigo enxergar Deus no meu dia. E eu profetizo isso sobre a tua vida. O sangue de Jesus vai fazer você enxergar Deus no seu dia.
No livramento num ônibus, num carro, num acidente. Ontem nós tivemos um dirigente nosso que sofreu um acidente seríssimo de moto. O carro passou por cima dele, foi uma loucura. E aí, quando ele desceu, eu estava falando com o bispo 11h30 da noite, eu falei, Douglas, cara, você teve um livramento. Muitas pessoas morrem por muito menos que isso. Ele falou, bispo, eu sinto o livramento. Eu falei, cara, você quebrou a clavícula, foi a única coisa que aconteceu, o resto você não quebrou nada. Tá cheio de hematoma, é claro. Mas daqui 15 dias você está melhor. Você vai fazer uma cirurgia, Deus vai te dar graça. E você teve um grande livramento, você está aí, cara, você está conversando com a gente do quarto do hospital. É verdade, bispo, você tem razão. Eu falei, cara, agradeça ao Senhor, a dor vai passar. Queridos, comece a pensar assim, a dor vai passar. Amém? Para de fazer da dor um Deus que faz você não se sentir amado. Jesus derramou sangue na cruz por humilhação que ele não precisava passar. O sangue dele foi derramado e ele teve que carregar. E aqueles filmes são terríveis, né? Dos sacrifícios de Jesus. Aquela cruz pesada, humilhado, sem poder se defender, tem um efeito espiritual sobre você. 2 coisas muito sérias Deus fez com o sangue. E você precisa aprender isso nessa noite porque isso tem muito poder. Diga, a primeira coisa, Deus me purificou. O texto fala de 3 tipos de purificação. A primeira purificação é da consciência. Diga consciência. Sabe o que é consciência? É mente. Deus vai trazer à tua consciência aquilo que você precisa lembrar e Ele vai apagar da tua consciência o que você não precisa lembrar. Mas Ele vai trazer na tua consciência valores que precisam ser importantes para você. Afetos que têm que ser importantes para você. Como a tua relação com Deus acima de todas as coisas. Como você se derramar e receber a unção. Como você orar pelo enfermo e ele ser curado. Sabe uma coisa séria sobre consciência? Quando você tem consciência do que é ser um filho de Deus, você nunca vai ser uma pessoa que luta só por você. É impossível. Não tem como ter consciência em Cristo e ser egoísta, porque não é o que Cristo foi. Não, bispo, eu tenho Jesus, mas as suas ações provam a tua consciência de Cristo. Não é? Porque nós temos que amar o outro. Porque a palavra de Deus dá até autoridade para você se arrepender pelo pecado do outro. Sabia disso? Bispo, meu pai é uma praga. Se ponha numa brecha dele, feche a brecha. Senhor, eu quero te pedir perdão pelos pecados dele. A bispo está brincando? Não, estou falando sério. O verdadeiro arrependimento fez com que Cristo entrasse no seu lugar. E o verdadeiro arrependimento faz você entrar no lugar do outro para liberar o outro para ser perdoado. E você tem autoridade. Hoje o tema do culto é autoridade. Diga, eu tenho autoridade. E bispo, eu quero, Senhor, perdoa meu filho. Porque quando você tem um olho consciente, você não tem um olho de julgamento. Escute o que eu estou te falando. Sempre que eles estão julgando, eles vão fazer com que você morra espiritualmente. Porque você está tão preocupado em julgar as pessoas que você vai morrendo. Então você julga o funcionário, você julga o marido, você julga o filho, você julga o vizinho, você julga o cachorro, você julga a igreja. E a tua mente, a mente que não é consciente em Cristo, ela vai ficar processando julgamentos. Todo o tempo ela se torna uma mente crítica. E ela se torna uma mente cheia de razões. Diga, o sangue de Jesus está passando na minha mente. Quando você tem noção do sacrifício de Jesus, você começa a ter uma mente perdoadora e liberadora. Isso é ter consciência. Ele fala, eu vou lavar a sua consciência. Porque, queridos, se Deus lavar bem a sua consciência como Ele vai fazer, você vai lembrar de toda a tua natureza de pecado. E quando você tira o julgamento e coloca a misericórdia, você começa a ser instrumento de sucesso na mão de Deus. Porque a tua mente não julga. Diga, a minha mente não vai julgar. A minha mente vai perdoar. A minha mente vai liberar. E a minha mente vai se arrepender até pelo próximo. Amém? Ah, bispo, meu pai é uma praga. Comece a pedir perdão por ele.
Em vez de você começar a falar o que ele faz, o que ele não faz. Bispo, minha mãe isso, meu irmão, meu marido, comece a declarar a bênção de Deus. Eu declaro a bênção de Deus sobre a vida dos meus filhos. E eu profetizo que eles são lavados, remidos com o sangue de Jesus. E eles são perdoados. Senhor, eu quero me colocar na ferida como o Senhor se colocou na minha. Eu tenho autoridade em Jesus para me colocar na ferida e o Senhor fechar essa brecha. E o Senhor fechar esse pecado. E o Senhor tem misericórdia, as suas misericórdias serem as causas de nós não sermos consumidos como família, como trabalho, como igreja, como servos de Deus. Então, Deus te justifica pela tua consciência. Em segundo lugar, Deus purifica as acusações. Preste atenção nisso. Acusações são pecados na nossa vida que trouxeram grandes consequências. Exemplo, aborto. Não é? Bispa, separação, traição, mentiras, adultérios. Coisas que trouxeram consequências. Quebras de relacionamento. Não consegue mais conviver com a pessoa, não consegue mais olhar para a pessoa, não consegue mais ver coisa boa na pessoa. Deus está purificando a tua consciência, mas Ele também está te purificando de acusações. Diga, eu não sou acusado. Queridos, pode ser qualquer coisa. Vamos falar de Paulo? O homem matou gente. E o pior, ele achava que estava fazendo a coisa certa. Porque na cabeça de Paulo ele estava justificando o cristianismo. Você sabia disso? Ele estava matando os hereges. Um dia, ele estava lá. Falo que ele estava no cavalo, devia ser um cavalo bonito, né? E aí? Paulo, por que você está me perseguindo? E ele, perseguindo quem? Da onde vem essa voz? Ele ouviu a voz de Jesus. E ele por muito tempo se sentiu acusado. Você lê as epístolas, você percebe isso, mas ele não deixava a acusação ter peso, porque ele colocava o sangue de Jesus e ele era livre. E Jesus falou para ele, está me perseguindo sim. E o Senhor levou um profeta, uma palavra até ele para libertá-lo e pôs nos olhos dele a cegueira. Não porque ele ficou cego, porque Deus mostrou na carne o que estava no espírito. O espírito e a alma estavam cegos. Quando Jesus fala, a luz brilha. E quando a presença de Deus aparece para ele, acontece no físico que já estava dentro dele. Ele estava cego. Mas ele conseguiu ouvir a voz. E a voz do Senhor Jesus vai te libertar de toda acusação. Você vai colocar essa acusação aí na presença de Deus hoje e vai falar para Satanás que ele está debaixo dos teus pés. Não, bispa, eu não ouso porque medos que você criou, porque você se sentiu acusado. Situações que você não pratica mais e que você precisaria ser mais ousado, mas você sente ainda acusado. Bispo, eu errei muito com meu filho. Queridos, todos nós erramos com os filhos. O primeiro pai e mãe aqui que não levantar a mão, dizer que nunca errou com o filho, eu vou para sua casa fazer um estágio hoje. Ah, bispa, nunca dei um grito impróprio, mentiroso. Nunca dei uma correção que depois me arrependi. Nunca também deixei fazer o que queria e não devia. Às vezes para mais, às vezes para menos, a gente erra, você é passível de erro. E o Senhor nunca cobrou que você fosse perfeito, mas Ele cobrou que você se arrependesse, amasse. Querido, seja para uma criança de 3 anos ou para um adulto de 40 anos, se você souber de um erro com o seu filho, peça perdão. Bispo, por quê? Porque o seu filho precisa aprender com o seu exemplo. Não, ele não quer um super-herói, é legal o super-herói lá, mas já percebeu, esses dias o João estava assistindo o Homem-Aranha lá, mãe, ele apanha bastante, né? Pois, igual o pai, a mãe, você. Tem luta nos super-heróis, não tem? Os caras chegam quase na ponta de morrer, aí volta, né? Assim? Aí sai com a teia por cima dos prédios, não é assim, Homem-Aranha? Bicho, você nunca assistiu Homem-Aranha, você vai assistir. Mas a verdade é que acontece, ele não é perfeito. A Bíblia mostra homens que erraram. Abraão fez tudo certo, fez nada, você quer que eu te conte uns 4 pecados agora? Isaac, Jacó, piorou, melhor parar.
Né? Moisés, bispo, feriu a rocha. Davi, Deus mostrou para nós a natureza humana deles. Deus nunca falou para você, João, Maria, Cláudia, Ana, Marcos, eu quero que você seja perfeito. Mas ele fala, eu quero que você se aperfeiçoe. Amém? Eu quero que você lance fora esse medo e se aperfeiçoe. Eu quero que você melhore, eu quero que você não retroceda no que você já melhorou, amém? Eu quero que você siga para o alvo. Paulo diz, segue para o alvo. O Espírito Santo falando na boca dele, para a soberana vocação que está em Cristo Jesus. Aonde você está indo, não volta para trás. Segue. Então, se eu já melhorei nisso, eu vou manter, mas o espírito de acusação fica atrás. Por quê? Porque ele quer te acusar. Agora eu quero dizer uma coisa, se Deus é Deus para te perdoar, quem é você para não se perdoar? Ou Satanás para falar que você tem culpa? Se Jesus derramou o sangue dele para purificar o seu pecado, se ele acreditou que você podia ser diferente, por que você não acredita? Então, em nome de Jesus, diga, eu sou purificado na consciência. Eu sou purificado das acusações. E eu sou purificado das resistências. Querido, não resista ao poder de Deus. Ontem aconteceu uma situação comigo, foi tão engraçado, à tarde. Falei, Senhor, é o seguinte, ó, faz o que você quiser. Faz o que o Senhor quiser, porque na boa, faz. E se não quiser fazer, também não faz. E quando você se libera das resistências, as coisas começam a acontecer. Sabe por quê? Porque nós somos dominados pelas nossas resistências. Não, eu tenho que ser próximo. Não, eu tenho que ter isso. Não, eu tenho que ter aquilo. Não, isso aqui tem que acontecer desse jeito. Não, se não acontecer assim, eu vou ser envergonhado. A gente coloca valores para Deus como se Deus tivesse que andar pelo aquilo que a gente está colocando. Mas tem coisas que você vai orar, elas vão acontecer às vezes em um dia. Por quê, bispo? Porque estava no plano. E tem coisas que não vão acontecer nunca. Por quê? Porque não está no plano e você vai ter que quebrar suas resistências. Mas eu tenho certeza que você já lembrou de alguma coisa aí, que você já pediu, Deus não fez e se agradeceu por ele não ter feito. Lembrou aí? Um relacionamento do século passado? Tipo com o pé de Abraão no pé de feijão? Bispo, misericórdia. Teve coisas que Deus não fez e você deu glória a Deus. Mas você teve que quebrar suas resistências para poder enxergar. O sangue de Jesus quebra as suas resistências. João, vou quebrar as suas resistências. Pedro, vou quebrar todas as suas resistências. Tomé, vou quebrar todas as resistências. Mas o que eles eram? Nada. Pescadores, pessoas normais, cobradores de impostos, vendedores. Gente normal, igual eu e você. Mas o Espírito Santo entrou e eles deixaram as resistências deles serem quebradas para o poder de Deus agir. Você vai começar a deixar Deus agir nas suas resistências. Nos seus orgulhos, nas suas feridas, coisas que você fica aí guardando e fica batendo com Deus, que tem que ser do seu jeito. Deus vai te purificar. Diga, Deus me purifica nas minhas resistências, nas acusações e na consciência. Quando Deus te purifica, Ele começa a colocar você num processo de liberação. Mas antes de eu falar de liberação, fique em pé no seu lugar. Você vai tomar posse da purificação, amém? Quem trouxe o óleo que eu dei a semana passada, pega. Quem não trouxe, grita. Não grita não, tô brincando. Pegue um óleo do vizinho aí. E se não trouxe nenhum e o vizinho não tem, você vai pôr a mão na sua cabeça e vai orar, vai ungir em casa, tá bom? Porque eu dei um óleo para vocês semana passada. Deve ter alguns aí, os oficiais podem entregar se tiver. Mas eu quero que você unja e antes você vai orar junto comigo, amém? Declara assim, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro no mundo espiritual que eu tenho a mente de Cristo e Satanás está debaixo dos meus pés. E eu profetizo sobre a minha mente agora a purificação do sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu declaro purificação da minha consciência. Eu repreendo todo demônio acusador. E eu declaro no mundo espiritual que eu sou livre das minhas resistências, dos meus eus, dos meus orgulhos, em nome de Jesus. Amém. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro essa palavra como um selo do Espírito sobre cada um aqui.
Que nós sejamos purificados. Purificados pelo sangue, porque o sangue nos deu autoridade contra as nossas resistências. Porque o sangue nos deu autoridade contra a acusação e os pecados. E porque o sangue nos deu consciência de pessoas livres. Eu chamo a autoridade do sangue de Jesus sobre a tua cabeça, sobre o teu corpo, alma e espírito, e declaro que essa é a tua verdade espiritual a partir de agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se sentar. Agora eu vou dar uma palavra para você sobre liberação. A Bíblia diz que o sangue de Jesus traz um antes e depois para a tua vida. Diga, é antes e depois comigo. Bispo, eu estou vivendo uma vida de cristão medíocre. É porque você não está indo profundo na sua relação com Deus. Porque se você for profundo na tua relação com Deus, você não vai viver uma vida medíocre. É tão sério isso que a Bíblia está dizendo aqui, ó. O testador está deixando 3 coisas. Diga, promessas. Todas as promessas. Queridos, você vai começar a ler a Bíblia e vai anotar num caderno ou no seu celular as promessas. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu serei família bendita do Senhor sobre a terra. O Senhor derrama dons e frutos espirituais. Eu tenho o dom de adquirir riquezas. A tua palavra fala que eu terei saúde no meu corpo, saúde nos meus ossos, saúde nos meus órgãos, saúde na minha mente. A palavra de Deus fala, eu terei a mente de Cristo. E você vai começar a declarar promessas. Elas são suas. Lá em Gálatas dizendo, todas, desde Abraão, Jesus morreu para entregar na tua mão. Jesus morreu para que não fosse só um povo a ser abençoado. Jesus morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Bispa, a vida eterna não começa na eternidade, começa quando você recebe Jesus. Aí um tempo você vai passar aqui, depois você... Beleza? Não tem que ter medo de morte. Não tem que ter medo de enfermidade. Porque a Bíblia diz que o medo que você tem te sobrevém. Lembra disso. Eu sou salvo desde o dia que Jesus Cristo se tornou meu Senhor. E o sangue do Senhor me trouxe as promessas. Então, a minha libertação não começa na eternidade. A minha libertação começou no dia que eu falei, Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida. Declare de novo, Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida. Bispo, eu não tenho certeza. Declara todo dia, Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida. Ele é o meu Deus e Ele não muda. Queridos, o dia que o diabo lançar uma dúvida, declara logo de manhã, de tarde, de noite, para ele ficar esperto, sai correndo. Jesus é o Senhor da tua vida. E você tem direito no mundo espiritual às promessas de Deus. Agora, alguém tem direito ao que não conhece? Por isso você precisa de conhecer a palavra de Deus. Porque você, já pensou, tem uma herança te esperando lá no Mato Grosso? E você não sabe como é que você vai ter um dia? Você consegue visualizar isso? Você não sabe, ninguém falou para você. Você tinha um tio lá que deixou uma fazenda para você lá com 400 cabeças de gado. Bênção, hein? Eu gosto de gado, é de Deus. Né? Gado é de Deus, hein, Kátia? Arrumar um pastor lá em Mato Grosso para casar com você. Oxi. Só manda fazer o casamento na fazenda. Senão a Ana empresta dela lá, ó. E você faz o casamento dela, viu, Ana? Bispo, mas é sério, você já imaginou que Deus tem coisas que você não sabe? Você já imaginou que a Bíblia fala que os tesouros escondidos pertencem ao Senhor? Deus traz umas coisas escondidas para mim, eu oro assim, você tem que orar mais, irmão, você ora pouco. Deus, a Bíblia fala que se você se agradar do Senhor, olha como você tem que conhecer. Ele vai satisfazer o desejo do teu coração, porque o desejo do teu coração vai estar ligado a Deus. Deus quer, a Bíblia está dizendo que Deus quer satisfazer o desejo do teu coração. Olha que loucura isso. E olha que ainda diz que o coração é enganoso. Então, o Senhor te purifica e te santifica para entregar o desejo do teu coração. Ele só não vai entregar o desejo do teu coração o dia que fizer mal para você. Porque Ele é pai. Lembra que Ele é pai? Você faz coisa errada para o seu filho? Deus não vai fazer para você.
Deus não vai entregar o que te prejudica, nem o que te amaldiçoa, nem o que te destrói. Mas Ele te purificou para te liberar. Diga, as promessas estão liberadas sobre mim. Sabe outra coisa que está liberada sobre você? A herança. Está escrito no texto, eu entreguei herança. E quando nós estamos falando de herança, nós estamos falando do que Jesus tinha. Nas promessas tem as riquezas, mas na herança tem a autoridade. Jesus tinha autoridade para curar enfermos, o que você tem? A herança. Jesus pregava e os pães multiplicavam, e os peixes multiplicavam, e os cestos ficavam cheios, sim ou não? Está na sua vida. Você tem a herança por causa... Leia esse texto com calma em casa e leia a semana toda, Hebreus 9, profetize. Lembra que eu te ensinei semana passada a profetizar? Profetize, eu tenho direito à herança, os dons espirituais estão sobre mim, as manifestações da presença do Espírito Santo estão sobre mim, o dom de línguas está sobre mim, a interpretação de línguas está sobre mim, eu vou ser útil, e os dons vão ser úteis em mim porque eu tenho herança. E em terceiro lugar, diga, eu tenho filiação. Queridos, para que você está agindo sem identidade como bastardo se você não é? Ah, bispo, porque lá em casa minha mãe teve eu fora do casamento, na carne, mas o dia do sangue de Jesus passou, quebrou a maldição, você virou espírito. Você tem alma, você tem carne, mas o domínio foi para o espírito. Se o domínio é do espírito, por que você age como bastardo, como aquele que é empregado de Deus? Você não é empregado de Deus, você é filho de Deus. Você não é amigo de Deus, você é filho de Deus. Deixa o Senhor cuidar de você. Porque o sangue de Jesus te deu o direito de ser cuidado. Bispo, eu nunca fui cuidado. Eu sempre que tive que trabalhar cedo. Vou te dar um histórico, tá? Comecei nos meus 13 para 14 anos. Trabalhei. Via minha mãe de manhã, não voltava até a noite. Meu pai bebia. Estou montando um histórico da minha cabeça, tá bom? Pode ser 1 milhão de históricos. Eu corri tanto, eu trabalhei tanto, eu sofri tanto, eu corri para todo lugar. Sou sempre eu que tenho que cuidar de todo mundo, bispo. Sobra tudo da minha família para mim, coisa normal para serva de Deus, viu? Por quê? Porque é com você mesmo que vai sobrar. Que é você que tem unção, irmão. Quer que sobre para quem não tem? A família vai sobrar para quem tem Jesus, porque sabe o que fazer. Vai sobrar para quem tem herança, porque tem autoridade para libertar, e vai sobrar para quem tem promessa que ainda ajuda a sustentar. Bispo, está terrível, vou embora. Não. Deus faz. Porque você não tem do que se envergonhar. Bispo, e no dia que eu não tenho? No dia que eu não tenho, eu falo para Deus que eu não tenho e Ele vai dar. Mas você vai ser sempre a estrutura espiritual. Porque tem filiação na sua vida. Lá em casa é assim, é o avô, é o tio, é o primo. Quando grita que o negócio ficou feio mesmo, chama a Amanda. Mas o profeta não tem honra na sua casa. Isso não significa honra. É para resolver o problema, irmão. Você já passou por isso? É de Deus isso. Ah, você está brincando? Não. Porque Deus te deu a autoridade de filho de Deus. E a tua presença, mesmo que ninguém nunca fale para você, traz paz. E a tua presença traz direção, a tua presença traz comunhão, a tua presença traz libertação. Você é filho de Deus. Por que você está agindo como bastardo, como coitado, como aquele que não tem, como aquele que não pode, como aquele que não é? Se você é, você pode, você tem. Está agindo diferente do que você é. Não, você é filho de Deus, fica em pé no teu lugar. Quebranta teu coração nessa oração. Estamos quase acabando. Jesus te deu purificação pelo sangue e te liberou. O dia que ele morreu, ele assinou: estou fazendo da Luciana minha filha. Estou deixando o testamento dos bens, dos dons e do Espírito.
Estou entregando para a Ana, para o Marcos, para a Maria, para o João, para o Carlos, minhas promessas. Estou escrevendo que Ele é o dono dos meus dons, porque o meu Espírito está sobre Ele. Estou deixando com eles o meu Espírito. Vou subir ao Pai, mas o Espírito vai ficar. E Ele vai libertar. Ele vai agregar, Ele vai constranger, Ele vai trazer o amor que lança fora todo medo. Feche seus olhos e peça para o Senhor para você sentir amado como você nunca sentiu na tua vida. Fala: Senhor, eu aceito o sacrifício do sangue. Tem efeito na minha vida o Senhor ter morrido na cruz. Eu não vou te envergonhar. Eu quero te amar como o Senhor me amou, se isso for possível. Eu quero te sentir como o Senhor sentiu as minhas dores. Eu não quero mais os pecados, eles não são mais meus, eles já foram para a cruz. Jesus, eu aceito a purificação do sangue. E eu aceito a liberação da autoridade que Ele traz. Comece a orar. Você tem 3 minutos para fazer isso, agora. E comece a falar para o Senhor que você quer se sentir amado, protegido, cuidado. Que o Espírito Santo traga o poder da revelação do sangue sobre você. Olha para Jesus na cruz. Olha para Jesus na cruz com o sangue escorrendo, querido. Cada gota do sangue de Cristo que caiu era a tua libertação que estava lá. Cada gota do sangue de Cristo era um demônio sendo expulso da tua vida e da tua geração. Jesus Cristo se tornou o Senhor, Salvador e Pai na tua casa. Toda feitiçaria, toda rebeldia, toda baixa autoestima, todo principado, potestade que vem para matar, roubar e destruir, eu denuncio através da autoridade do sangue de Jesus sobre a tua vida. Se Jesus Cristo te libertar, verdadeiramente você vai ser livre. Espírito Santo vem passando com bálsamo aqui. As águas que saem do trono de Deus e levaram o sangue e deixaram a marca da ressurreição. Eu profetizo o efeito do sangue de Jesus na tua personalidade. Eu profetizo o efeito do sangue de Jesus no teu trabalho, na tua casa, no teu corpo. Recebe a palavra do Senhor que não vai deixar você perecer. Recebe a imagem e semelhança de um Deus que amou você como a si mesmo e se esvaziou para você ter vida abundante. Recebe a alegria do Senhor que é a tua força. Querido, levante as tuas mãos porque vai entrar como uma força no teu corpo. Peço Espírito Santo que te dê um batismo do sangue. Fala: Senhor, eu aceito o seu sangue derramado por mim na cruz. Não seja hipócrita, aceite o sacrifício. Não tem mais sacrifício. Os santos é você na presença do Espírito Santo. Entre lá porque o sangue te deu direito. Entre na presença de Deus porque Ele te deu direito. E o tabernáculo é teu, querido. Deus vai te purificar, vai te satisfazer, vai te abençoar, vai te aperfeiçoar. O sangue do Cordeiro tem poder sobre a tua vida. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Espírito de Deus, cura feridas aqui. Trata as situações do passado sejam destruídas. Amarra o valente no abismo, que é o lugar dele. Todo espírito de anticristo do nosso meio saia.
Toda serpente traidora, toda malignidade de traição, de malignidades, de situações de fascínio, eu repreendo em nome de Jesus. E as pisaduras do sangue que estavam ali na Vila Dolorosa sejam sobre a mente dos teus filhos. A cada passo que o Senhor deu, o Senhor nos liberou de um pecado. A cada dor que o Senhor sentiu, o Senhor nos liberou da dor. A cada angústia que esteve sobre o teu coração, nós fomos libertos. E eu declaro o sangue do Senhor como um selo sobre a tua vida. Um selo de vida abundante, de ressurreição e de morte da carne para a vida no Espírito. Eu chamo os teus dons aparecendo diante dos teus olhos. Eu chamo os teus talentos começando a florescer. Coisas que você nem lembrava que era bom, Deus vai trazer renovo nos teus talentos. Sinta-se amado por Deus. Sinta-se acolhido. Porque quando Ele deu o último suspiro, queridos, o véu se rasgou. E todas as religiosidades caíram por terra. O véu do templo se rasgou, porque o teu acesso ao Senhor Jesus está livre. Eu te coloco e te envio debaixo dessa palavra, para que a autoridade do sangue esteja na tua mente, no teu corpo, nos teus passos. Te envio para viver uma vida de autoridade e governo, em nome de Jesus. Amém.